Olá, pessoal. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar da RDC 275 de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados para os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Vai falar um pouco do Manual de Boas Práticas e dos POPs, que estão dispostos nessa RDC, certo? E eles se aplicam, então, aos serviços industrializadores de alimentos, né? Também englobam os serviços de alimentação, mas mais à indústria em si de alimentos, ok? Então, algumas definições que tem nessa RDC sobre o Programa de Recolhimento de Alimentos. Então, o que é esse Programa de Recolhimento de Alimentos? São procedimentos, né? O Programa de Recolhimento de Alimentos deve estar descrito no manual, que é o procedimento, os procedimentos que vão ser adotados para o efetivo recolhimento e apropriado destino final do lote, que estão expostos à comercialização com suspeitas ou constatação de algum dano à saúde. Então, se um lote que for comprovado que teve um problema, né, vai ter que ser feito o recolhimento desse lote. Um lote que está em condições inadequadas, um lote que venceu, enfim, tudo isso tem que ser recolhido. E aí tem que estar disposto no manual qual é o procedimento que a indústria vai adotar para fazer esse recolhimento. Isso é obrigatório constar no manual de boas práticas, tanto no serviço de alimentação quanto na indústria de alimentos. Sobre o manual também que define, né, nessa resolução, nessa RDC, o que é o Manual de Boas Práticas? É um documento que descreve as operações realizadas no estabelecimento. Então, tudo que for realizado, toda a descrição de cada atividade que é realizada, dos aspectos sanitários do edifício, como é a construção, como é o piso, como é o teto, como é a parede, como é as instalações, como são os equipamentos, quantos manipuladores fazem as atividades. Tudo isso tem que estar descrito aí no manual. Tem os POPs obrigatórios que vão fazer parte do manual, né? Então, a parte de higienização das instalações, como são feitas, dos equipamentos, como é feito o controle do abastecimento de água, que também é obrigatório, como é feito o controle de pragas e vetores, como é feito o controle e higiene da saúde dos manipuladores, que é também obrigatório você constar, as orientações de higiene dos manipuladores, o treinamento dos manipuladores, como é feita a garantia de qualidade dos produtos finais. Então, tudo isso aí tem que estar descrito no Manual de Boas Práticas, ok? Então, uma outra descrição do que é o Manual de Boas Práticas é uma descrição das atividades e procedimentos realizados para garantir que os alimentos sejam produzidos de maneira segura e com qualidade sanitária, certo? É uma descrição de tudo aquilo que a gente viu nas boas práticas do serviço de alimentação. Então, tem que estar descrito no manual como, com base naquelas recomendações das boas práticas, né, como que o serviço de alimentação faz para manter essas boas práticas. É obrigatório, né, para as empresas que produzem, manipulam, transportam, armazenam, comercializam alimentos, tanto para a indústria quanto para serviços de alimentação. Tem que ser apresentado junto, né, o manual e os POPs que devem estar em anexo, tem que ser apresentado junto com a documentação necessária para solicitar a renovação do alvará sanitário. Então, todo ano a empresa tem que renovar o seu alvará de funcionamento sanitário. E, para isso, ela precisa entregar essa documentação. Então, entregar o manual, entregar os POPs e toda a documentação necessária para solicitar, tanto para solicitar o alvará quanto para renovar, normalmente isso. Okay? Deve ser uma descrição fiel da realidade da empresa. Então, se houver alguma modificação, houve uma reestruturação, houve uma reforma, mudaram-se os POPs, atualizaram-se os POPs, enfim, tudo que houver de mudança nas atividades tem que ser modificado no manual. Então, o manual tem que ser uma reprodução fiel da realidade da empresa, né? Que deve constar junto dele os POPs, como a gente falou, sempre atualizado, né, para representar a maior realidade possível daquilo que acontece na empresa. Muitas vezes eu vejo na internet, né, pessoas vendendo manuais para serviços de alimentação, então isso é completamente impróprio, porque o manual que você compra é um documento genérico, não tem a descrição da empresa, então qualquer fiscalização que tenha, isso não vai ser compatível, né? Você pode até entregar esse manual para renovar o seu alvará, mas assim, se houver uma fiscalização, isso é completamente compatível, né? Se não houver fiscalização, não vai haver a realidade da empresa, mas tem que ser um documento que descreva
a realidade do que de fato acontece na empresa. Qualquer fiscalização vai verificar isso, ok? E como elaborar esse manual, né? Então, vocês, nutricionistas, vão poder trabalhar na elaboração desses manuais, né? Muitos nutricionistas oferecem serviço de consultoria nisso, né? Então, se usa, né? Para a elaboração do manual, se usa o checklist. O checklist eu coloquei aí como material complementar. Tem um checklist da 216, tem um da 275, tem alguns genéricos que envolvem ambas. Tem na 275 mesmo, tem um checklist, também eu coloquei a 275 para vocês, da própria legislação. Então, esses checklists é uma forma de verificar, primeiro passo, toda a estrutura física do estabelecimento, do serviço e da indústria de alimentos. Então, você faz a verificação do checklist, vê cada ponto, vê o que está em conformidade, o que está em não conformidade, aquilo que não se aplica, né? E todas aquelas não conformidades tem que ser elaborado um plano de ação. Você vai elaborar você faz uma reunião, né, com todos a equipe e vai elaborar plano de ação para adequar aquelas não conformidades, para corrigir as não conformidades, para trazer de volta a conformidade de acordo com o que é recomendado pelas resoluções, por ambas as resoluções. E com base nesse checklist, você faz a elaboração do manual. Então, eu coloquei aqui o checklist, né, que está aí, que eu encaminhei para vocês, né? Uma lista de verificação no serviço de alimentação. Então, você coloca os dados do estabelecimento, né? Todas as informações, o responsável legal, né? O dono, o responsável técnico, que vão ser vocês alguns dias, né? E aí tu faz uma sequência de perguntas seguindo todos os pontos da LDC. Então, primeiro, sobre as instalações. A ausência de foco de insalubridade, né? Imediações, local, nas dependências anexas limpas, ausência de objetos em desuso, animais domésticos, ausência de insetos roedores, de acordo com o item 4.1.7 lá da LDC, né, que a gente falou aí na questão das boas práticas. Né? Então, de acordo com esse item que está lá na LDC 216. Então, sim, se tem ausência, você responde que sim, ou responde que não. Se tiver inconforme, responde sim. Se não tiver não conforme, responde que não. Ou se não se aplica a NA, né? Então, se não se aplica, porque essa pergunta não se aplica àquele estabelecimento, certo? O acesso é controlado, direto, independente, não é comum para todos os usos? Sim ou não, né? Enfim. Separação por meios físicos, existe separação física, né? A gente falou que é necessário de cada atividade, o preparo de diferentes categorias de alimentos, de forma a evitar a contaminação cruzada, falou? Sim. Sobre o piso possui revestimento liso, impermeável, lavável? Então, você responde. Bom estado de conservação, livre de rachaduras, né? Se existem rachaduras, coloca que não, ok? E bate foto de todas as não conformidades. Em bom estado de higienização adequada. Sobre as paredes, da mesma forma, se está em bom estado, se é de material apropriado. Tu vai respondendo sim ou não. Cada não que você responde, tu vai fazendo um relatório fotográfico dessas imagens para gerar o plano de ação. Cada não você tem que fazer uma correção com base em um plano de ação. Você vai escrever como vai corrigir aquele problema. O que não se aplica àquele estabelecimento, né? Ou se houver necessidade de se aplicar, então tem que haver uma modificação na estrutura. Então, sobre essa elaboração do manual, o passo a passo para a elaboração. Primeiro, o manual, para elaborar, tem o necessário comprometimento da empresa, porque vão ser apontadas muitas não conformidades. Se você não tiver comprometimento, né, isso vai gerar um transtorno. Né? Então, muitas vezes os serviços de alimentação acabam contratando uma consultoria para fazer essa elaboração. Então, é necessário que estejam abertos e interessados em corrigir esses problemas, né? Vai fazer primeiro uma avaliação documental da empresa, né, os documentos que a empresa tem, né, os necessários para solicitação do alvará, além dessa parte do manual. Vai aplicar esse checklist inicial, como a gente estava falando. Nas não conformidades, tu vai fazer o relatório fotográfico, né, principalmente apontando as não conformidades, né, quais são os problemas, olha, esse é o problema, o piso não é adequado, a parede por exemplo, de papel de parede, isso não pode existir, como é que você vai lavar um papel de parede, né? Então, tem que ser uma parede de material lavável, não tem caixa de gordura, os ralos não são sinfonados, que a gente falou, vai apontar todas as não conformidades, faz o relatório fotográfico e faz uma reunião para conscientizar os colaboradores, as pessoas que ele trabalham, né,
sobre esses problemas que tem que corrigir. Nessa reunião, tu vai elaborar o plano de ação para corrigir essas não conformidades, certo? Esses não que você respondeu no checklist. No checklist, você faz esse levantamento, né, de aspectos gerais, de recursos humanos, o próprio checklist. Com base nisso, tu vai conseguir fazer a descrição do manual. Então, como são os aspectos gerais de recursos humanos? Tem manipuladores em quantidade suficiente, os manipuladores recebem o treinamento ao serem contratados, uma vez por ano, renova-se o treinamento anual dos manipuladores, fazendo seu registro e anexando ao manual de boas práticas, né? Tudo isso vai ter que estar descrito. Quais são os aspectos e condições do ambiente onde o serviço de alimentação está inserido, do ambiente interno, do ambiente ao redor, né? Se é um ambiente limpo, organizado, sem materiais desusos, um ambiente interno organizado, iluminado, as luminárias estão adequadas, as paredes. Então, tudo isso vai sendo a descrição geral do ambiente. Os aspectos das instalações, as desertificações, o saneamento, possui caixa de gordura, que é feita a limpeza periódica, mantendo em condições sanitárias adequadas, possui ralos sifonados e com grelhas, tudo isso tem que estar na descrição. As condições dos equipamentos, os equipamentos estão disponíveis em quantitativo necessário para o volume, para atender o volume de produção do serviço de alimentação, os equipamentos estão em boas condições de uso, são higienizados de acordo com o POP e tal, de higienização de equipamentos, são renovados periodicamente conforme a necessidade, tudo isso tem que estar descrito aí. Verificação das condições de sanitização, também, aí podem entrar nisso também os POPs, que são usados para sanitização e para limpeza, certo? Levantamento dos aspectos gerais de produção, como é feita a produção. Então, no serviço de alimentação se produzem produtos de tais e tais gêneros, né? Então, as condições de produção disso, a temperatura de cozimento, as condições de armazenamento dos ingredientes, as condições de recepção, podem estar descritas aí, devem estar descritas. Montagens de planilhas de controle, então, planilhas que vão ficar anexadas aos manuais para registro, né, para registrar a parte de recepção de matéria-prima, para registrar quando são feitos esses procedimentos de higienização, quando são feitos a limpeza da caixa de água, né, que é do reservatório de água, que é um do POP obrigatório, okay? Faz a montagem das instruções de trabalho, né, que são a descrição, essa instrução de trabalho é a parte central do POP, né, aquela descrição do passo a passo de realizar uma atividade. E com essa instrução de trabalho, você consegue fazer os POPs. Né? Então, a parte central do POP é a instrução de trabalho, é o passo a passo de você realizar uma atividade. E o POP é um documento um pouco mais elaborado, que envolve outros campos, como a gente vai ver um pouquinho à frente. Envolve a instrução de trabalho mais outros campos para fazer a elaboração dos POPs. Monta o manual com toda essa descrição que você fez, com os POPs anexados, com toda essa parte de documentação e registro, e faz uma reunião, né, para instruir as pessoas a manter e dar continuidade, né, a manter o uso do POP, atualizar o POP manual, quer dizer, manter o uso do manual, atualizar os POPs e o manual sempre que houver modificação, para melhoria contínua de todo esse processo de qualidade do serviço de alimentação. Okay? Então, quais são os itens que devem estar nesse manual de boas práticas? Identificação, objetivo, documentos de referência, aonde vai se aplicar, né, as definições genéricas que vão aparecer ali no manual, então é necessário se descrever. Quem é o responsável técnico pelo serviço de alimentação, os aspectos gerais da instalação, então aquela descrição que você fez, como é feita a parte de manutenção e higienização das instalações, equipamentos e utensílios, também, que a gente falou, como é feito o controle de abastecimento de água, que é um dos POPs obrigatórios, tem que estar incluso, o controle de pragas e vetores, outro POP vai ter que estar descrito, elaborar um POP e anexar nessa parte, como é feito esse controle, por uma empresa terceirizada, usando produtos tais e tais, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, antes de fazer a detetização, é feito um vazio sanitário, após a detetização é feito um vazio sanitário de quantas horas, tudo isso tem que estar descrito. Como é feita a capacitação dos profissionais, tem todo o treinamento, orientação de higiene pessoal, orientação de saúde, que é dado aos funcionários, orientação de lavagem de mãos, né, que é dado aos manipuladores, de higienização de cada etapa,
o registro dessas capacitações que é feito, o controle de saúde que é feito periodicamente, né? Muitas vezes é necessário fazer uma vez por ano uma revisão, um atendimento da saúde do trabalho para ter também o relatório de saúde dos manipuladores. Como é feito o manejo de resíduos, do lixo, onde vai esse lixo, das gorduras de fritura, para onde vai, descrever isso, da gordura da caixa de gordura que é retirada, para onde vai, tem que estar descrito também. Controle e garantia de qualidade do alimento preparado, como é esse controle, os cuidados e manutenção de temperaturas frias, quentes, tem que estar descrito nisso. Como é feita a exposição dos alimentos para o consumo, os alimentos preparados, então, descrevendo o expositor, o ambiente de exposição, no caso de um restaurante do self-service, as condições também que mantém na exposição, temperatura de exposição, tudo isso tem que estar descrito. A documentação e registro, que são todos esses registros que a gente foi relatando aí, certo? Então, essa é todos isso que devem compor o manual. Aqui tem um exemplo do manual de boas práticas, vou deixar também disponível para vocês esse exemplo desse manual, né? Que eu peguei como exemplo para a gente dar uma analisada, né? Então, vai ter um campo lá, né? Um cabeçalho do manual, a identificação, como a gente falou, né? Nome, fantasia, né? Tiziana e Werner, restaurante Empório, razão social, né? O CNPJ, endereço, telefone, responsável técnico, né? Então, quem é a pessoa responsável técnico? É a própria Tiziane Werner, né? Então, a empresa Tiziane Werner Restaurante mantém o responsável pelas atividades da manipulação de alimentos, o que inclui responsabilidades na implementação e manutenção do programa de boas práticas executado pela empresa. Para exercer essa responsabilidade, o profissional está qualificado para a segurança dos alimentos de acordo com os requisitos mínimos exigidos, que inclui contaminantes alimentares, DTA, doenças dos alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, né? A empresa mantém a documentação arquivada para comprovar o treinamento do responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos, né? Então, o responsável técnico em serviço de alimentação, de acordo com a RDC, a responsabilidade técnica tem que ser feita, pode ser feita por um dono, né, ou por um profissional, desde que essa pessoa tenha, no mínimo, as instruções que ela está descrevendo aí, de contaminantes alimentares, ela sabe quais são os contaminantes, como pode acontecer a contaminação, das DTAs, da manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas. Então, tem que ter, no mínimo, essa instrução, né, os responsáveis técnicos pelo serviço de alimentação. Então, você vê que não precisa, na verdade, ter ser nutricionista, né? Mas vocês, como nutricionistas, vão ter essas instruções, vocês também podem exercer a responsabilidade técnica. Mas pessoas que não têm, né, de acordo com o tamanho do serviço de alimentação, pode também exercer responsabilidade técnica desde que tenha essas instruções. Ok? Como que é feita a qualificação dos colaboradores, né? Então, descrever como é feito a qualificação desses colaboradores. Todos os colaboradores que entram em contato com os alimentos recebem na admissão e no dia a dia as atividades e instruções necessárias para cumprir as suas funções, né? Então, em todos os casos, a empresa mantém a lista de presença desses treinamentos para comprovar, né, que a efetivação desse treinamento. Então, deve ser feito na admissão e uma vez por ano, no mínimo, né? Pode escrever sobre isso. Como é feito o controle de água, do abastecimento, né? Água para consumo, água de abastecimento, né? A higienização do reservatório que é feita, os cuidados com o gelo e o vapor, que deve ser produtos produzidos com água potável, ou se você compra o gelo de uma outra empresa, então essa empresa vai entregar para você uma certificação de que esse gelo é feito com água potável, e tu vai anexar essa certificação também ao seu controle de recepção de matérias-primas, que vai ficar dentro do manual. Ok? Como é toda a estrutura física, então aquela descrição que a gente falou, a empresa possui acesso direto, independente, as instalações em seus arredores estão livres de focos de insalubridade, lixo, material de desuso, animais, insetos e roedores. Como é as instalações dos vestiários, né, dos colaboradores, os vestiários femininos, masculinos. Então, toda a descrição desse ambiente tem que estar no manual. E vou deixar esse material para vocês também. Depois do manual,
vem os POPs, né? Então, os POPs é a elaboração, né, desse documento que vai estar anexado ao manual. Então, tem alguns POPs que são obrigatórios para o serviço de alimentação e tem outros POPs que são obrigatórios para a indústria de alimentos. Então, o serviço de alimentação deve implementar POPs relacionados aos itens que são obrigatórios. Higiene da instalação e equipamentos imóveis. Então, só esse item são vários POPs. Eu vejo muito, né, em alguns locais que eu já que eu tenho contato, eu vejo que muitas vezes, principalmente quando a pessoa baixa o manual da internet, no manual pronto, compra aí e paga um pouco sobre esse manual em si, vem um POP genérico, né? Tem um único item sobre higienização. Mas não é a mesma forma que você higieniza o fogão, não é a mesma forma que você limpa a geladeira, não é a mesma forma que você lava os pratos, não é a mesma forma que você higieniza o piso, não é a mesma forma que você higieniza todos os equipamentos dentro do serviço de alimentação. Cada equipamento tem um critério de higienização, de limpeza, tem um procedimento, né? Então, tem que ser POPs específicos para equipamentos pelo menos similares, né? Então, refrigeradores, de modo geral, um POP, ou um POP da geladeira, um POP de limpeza da câmara fria, fogões, né? O fogão, fornos e tal. Então, cada tipo de liquidificadores e produtos e processadores, por exemplo, pode ser um POP, né, que são equipamentos similares. Então, tem que ser POPs específicos para cada tipo de equipamento. Você não consegue escrever o procedimento que você faz para a higienização geral, né? Não tem como descrever isso. Você não limpa tudo da mesma forma. Então, tem que ser POPs específicos. Aqui, só esse item, o item A, que é obrigatório, envolve já uma grande quantidade de POPs que devem estar anexados no manual. Depois, o controle de insetos, né, pragas e vetores. Ok? Então, esse controle muitas vezes é terceirizado. Se for feito pela própria empresa, tem que ser uma pessoa treinada, tem que ter um empregado treinado, que recebeu treinamento. É mais trabalhoso, muitas vezes, por isso que muitos serviços de alimentação preferem terceirizar. Um contrato uma empresa e a empresa fornece, né, já uma descrição de como faz o procedimento e você vai colocar também no POP que isso é feito por uma empresa terceirizada, coloca a descrição, qual é o vazio sanitário antes, o vazio sanitário depois, as recomendações que essa empresa dá, e vai anexar os certificados da detetização que ela fez também ao POP, né, vai ter o controle desse registro. Como é feita a higienização do reservatório de água, né, que a gente falou, tem inclusive aí na parte 1 da aula, que a gente falou, né, dessas duas práticas, como é feito a higienização desse reservatório de água, né? Então, vai estar descrito também isso, todo aquele passo a passo que eu escrevi lá da higienização. Como é a orientação de higiene e saúde dos manipuladores, qual é a orientação que você dá aos manipuladores, quais os cuidados pessoais de higiene diária, os cuidados com saúde, os cuidados na higienização da mão, os cuidados na chegada ao serviço de alimentação, a troca de roupa, a troca de uniforme, né? O treinamento que você dá vai estar incluso também nisso, ok? Então, são vários POPs aí obrigatórios. Para os estabelecimentos, as indústrias, né, que são maiores, então tem outra lista de POPs que são obrigatórios. Então, tem que ter a parte de higienização, então também é uma infinidade, imagina uma indústria grande e a infinidade de equipamentos que tem, de instalações, então cada equipamento vai ter que ter seu POP de higienização. Como é feito também o controle da potabilidade, então diferente do para serviço de alimentação, é só feito, exigido o POP de higienização do reservatório de água, porque o serviço de alimentação já recebe água potável da rede, né, de tratamento, da própria empresa fornecedora, uma Copesa aqui. Mas muitas indústrias de alimentos maiores, elas não pegam a água da rede de abastecimento, elas têm sua própria rede de tratamento de água, muitas vezes tem um poço, né? Então, usa esse poço, tem um rio que fornece água, indústrias grandes pegam água do rio, faz o tratamento da água para tornar essa água potável, né? Então tem que ter todo esse controle da potabilidade, a certificação, as análises que são feitas para controlar isso. Toda a parte de higiene também, saúde dos manipuladores é necessário. O manejo de resíduos é um POP necessário também. É uma indústria grande de alimentos gera toneladas de resíduos, então toda essa descrição de para onde vai esse resíduo, como é feito o tratamento desse resíduo,
tem que estar descrito. Como é feita a parte de manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, né, também tem que estar descrito no manual. O controle de pragas e vetores, né, da mesma forma, também outro POP que vai estar anexado no manual. Como é feita a parte de seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens. Isso também é importante para o serviço de alimentação, apesar de não ser um item obrigatório, é interessante você ter um POP dessa parte de seleção, de recepção das matérias-primas, dos ingredientes, das embalagens. Tudo isso é interessante. E o programa de recolhimento de alimentos, né, que foi aquilo que a gente falou, para um de vários alimentos que não estão apropriados para o consumo ou que estão suspeitos de uma contaminação, né? Então, tem que estar descrito também num POP que vai ser anexado ao manual. Ok? Então, o que são POPs? A gente está falando bastante de POPs, né? Então, o que são esses POPs? Então, POPs é procedimento operacional padrão, a descrição, né? É uma descrição detalhada de todo o procedimento, de um procedimento. Não pode ser feito para qualquer procedimento, dentro do laboratório, dentro de qualquer atividade. A gente está falando aqui dos POPs em serviços de alimentação e na indústria de alimentos, certo? Então, tem os POPs e também tem a definição PPHO, que é procedimento padrão de higiene operacional, né? Então, são POPs de higienização específica, né? Então, POPs gerais tem não só de higiene, né? E os PPHO são POPs de higienização de equipamentos, de instrumentos, né? Que também são documentos semelhantes. Então, você vai descrever a realização desse procedimento. Vai ter alguns campos de detalhamento, quais são os materiais necessários para fazer essa atividade, quem vai realizar a atividade, quem é a pessoa responsável, o nome, a função, o conhecimento prévio que essa pessoa tem que ter para executar essa atividade, o que acontece se a atividade não for realizada, qual é o problema, qual é o dano, né, que pode ser causado, como corrigir isso se não for feito, certo? Quem deve elaborar o POP? O responsável técnico, que muitas vezes vão ser vocês, os nutricionistas, vão ser os responsáveis técnicos pelos serviços de alimentação, na grande maioria. Mas vocês não devem elaborar sozinhos, né? Você não deve pegar um POP, como é que faz a higienização da geladeira? Vou baixar na internet, vou pegar um livro, uma referência e vou descrever, vou entregar para a pessoa que vai fazer. Se você fizer isso, vai estar muito distante da realidade da pessoa que vai fazer. E muitas vezes a pessoa não vai executar adequadamente. Então, você deve pegar uma referência sobre como deve ser feito a higienização da geladeira, sentar com a pessoa que vai elaborar, que é a pessoa que vai executar a tarefa, chega lá uma pessoa, o servidor, o funcionário, que é a pessoa que vai, o colaborador que vai fazer a higienização da geladeira, sentar com eles, agora a gente vai descrever o pó. Você coloca, deve ser feito dessa forma, e a pessoa vai dizer como ela faz, e tu vai tentar adequar o que ela faz a como deve ser feito, usando uma linguagem simples, objetiva, clara, não usar termos técnicos, não usar uma linguagem complicada, porque senão vai ficar muito distante da realidade da pessoa que está executando. Ela vai ficar muito distante dela e ela não vai conseguir executar a tarefa, não vai saber o que significa aquilo lá. Então, muitas vezes a pessoa coloca lá, em vez de colocar A, coloca H2O. O que a pessoa vai saber o que é H2O? Né? Então, usar uma linguagem clara, objetiva, simples, junto com a pessoa que vai executar a atividade. Ok? Como deve ser a elaboração de um POP? Transcrever as tarefas rotineiras, como elas são feitas, de forma que são realizadas diariamente. Nunca usar procedimentos de livros. Você pode verificar se aquilo que é feito diariamente está adequado às recomendações dos livros, das referências. Mas não pegar a recomendação do livro e colocar a pessoa a executar, porque vai ficar muito distante da realidade dela. Tentar sempre adequar o que ela faz a como deve ser feito. Escreva o que você faz e faça o que está escrito, para a pessoa conseguir realizar o que está escrito, ela tem que escrever como ela faz, né? Ou instruir ela como deve ser feito. Faça constantes análises críticas, então, periodicamente, no mínimo 2 vezes por ano, você vai rever o responsável técnico, vai pegar o POP e vai lá com a pessoa, olha, você está fazendo dessa forma, modificou alguma coisa, por que modificou? Melhorou da forma que você modificou? Então, vamos mudar o POP. Se isso está adequado? Se não está adequado, ela vai ter que se corrigir e fazer como está no POP. Ok? Então, como elaborar o POP? Quais são os campos que devem compor o POP? Vai ter o nome do POP, então lá, limpeza, rotina de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, rotina de limpeza e desinfecção de superfícies. Por exemplo, pode ser outro nome, limpeza da geladeira, limpeza dos refrigeradores,
limpeza de liquidificadores, higienização de liquidificadores e processadores do estabelecimento. Então, vai ter que estar lá a descrição. Limpeza de pratos e higienização de pratos de uso diário, então vai ter que estar escrito lá, certo? Qual é o objetivo? Para que se destina aquele pop? Qual é a razão dele existir? Para que a gente usa aquele pop, certo? Um documento de referência, se tiver a referência do livro que você usou, uma outra RDC, a própria RDC que você usou, dizendo que é obrigatória, pode estar ali nessa referência. Se tem um outro POP, tem lá um POP sobre diluição e preparação de água sanitária, né, para desinfecção de equipamentos e utensílios. Então, você deixa um POP lá, escrevendo como deve ser feito o preparo de uma solução de hipoclorito a 400 ppm para a higienização de utensílios, por exemplo, né? E aí você usa no POP que está descrevendo a higienização, diferente daquele POP aonde a pessoa vai buscar como preparar a solução que ela vai usar para higienizar esse equipamento, para executar esse POP, certo? Local de aplicação, siglas, se tiver, o que significa cada uma das siglas, né? Descrição das etapas da tarefa com o executante responsável. Né? Então, aqui é a parte mais central do POP, é o que vai dar origem às instruções de trabalho, é o passo a passo de como fazer a atividade. Pegar o balde e materiais necessários, bucha, pano, né? Preparar a solução de hipoclorito a 400 ppm, de acordo com o POP tal, pegar, sei lá, esvaziar a geladeira, né? Por exemplo, esvaziar a geladeira, fazer a limpeza, ao passo a passo executar a tarefa. Se for uma tarefa mais laborosa, você pode usar o fluxograma, se for necessário ou não, certo? Informar o local onde vai ficar arquivado o documento. Então, o documento vai ficar arquivado ao manual de boas práticas, né? E pode também ficar arquivado no computador de gerência, no computador do responsável técnico. Então, vai dar descrito no seu POP onde está os arquivos eletrônicos e impressos. Informar quando foi feita a atualização, então a cada 6 meses foi atualizado, coloca lá uma nova data de atualização, né? Foi atualizado. Sempre está guardado eletronicamente ou em papel. Quem é o gestor do POP, quem foi que elaborou, então vai ser o responsável técnico, né? Quem é o responsável por executar aquele POP, né? Executar a tarefa, então coloca a função, o nome da pessoa, né? É bom colocar o nome para a pessoa, para saber exatamente quem é a pessoa que vai executar. E também é bom colocar a função, se mudar de funcionário, sabe também quem é o que vai assumir a função. E aqui eu deixei também um exemplo de POP, né? Então, procedimento operacional padrão, né? POP, aí pode usar uma codificação, geralmente se usa, né? POP 1, POP 2, POP 3. Então, eu coloquei POP, né? Pode colocar o nome do estabelecimento, coloquei a sigla 1, né? 021, por exemplo. É o POP da higienização da geladeira, procedimento operacional padrão sobre a higienização da geladeira. Objetivo: higienizar corretamente o equipamento a fim de evitar contaminação dos alimentos. Esse é o objetivo do POP. Aplicação: geladeiras da cozinha e dos refeitórios da unidade de alimentação e nutrição. Quais são os materiais necessários? Esponja, sabão, água sanitária, pano, caixa de isopor e gelo, para você tirar os alimentos. Siglas: eu coloquei a sigla do AMP, de colocar as siglas que vai aparecer no POP, certo? Quando que a gente vai fazer essa higienização? No mínimo semanalmente, né? Ou quando necessário. Mas no mínimo semanalmente tem que ser feita a higienização. Como realizar essa atividade? O passo a passo. Pegar todos os materiais necessários, que são a bucha, o sabão, o balde. Retirar todos os produtos existentes na geladeira. Armazenar os produtos na caixa de isopor contendo o gelo. Ou transferir os produtos para a câmara fria, porque se monta a descrição. Preparar um balde com 1 litro de água e 30 ml de hipoclorito, 2 colheres de sopa, né, de hipoclorito, de sódio a 2,5%. Então, aqui já é uma concentração maior, né, que é para a higienização de um utensílio, né, não é a concentração lá dos ppm. Fazer a limpeza interna com esponja e sabão, então limpar internamente a geladeira com esponja, sabão, depois passar o pano úmido com o hipoclorito para remover esse sabão, certo? Finalizar a limpeza. Depois poderia ser passar um pano ainda assim, com um pano úmido com álcool para finalizar. Você vai fazer a descrição aí, certo? Se fosse um POP mais elaborado, poderia ter um fluxograma. Aqui é um POP simples, então não é necessário colocar um fluxograma.
Local que vai ficar guardado o POP, junto ao manual de boas práticas. Quando foi atualizado, as datas de atualização, como foi feito, depois quando ele foi atualizado, outra nova data, vai lá e atualiza, certo? Quem é o responsável pela execução da atividade? Então, auxiliar de limpeza, nome João, né? Então, boto lá a função e o nome. O registro da execução. Então, semanalmente fazer o registro da limpeza no calendário, que vai ficar uma tabelinha anexada ao lado da geladeira, ou no manual, em um local específico onde estaria essa tabela de registro. Então, a pessoa faz a limpeza e registra que fez a limpeza. E você, como responsável, vai poder verificar se ela fez ou não a limpeza, certo? Quem elaborou o manual, quem aprovou o manual, né? Então, a elaboração deve ser o responsável técnico, porque um nome aí aleatório, né? Quem aprovou esse manual, então a pessoa que fez a aprovação desse manual, um gerente, outra pessoa, né? E as referências e documentos importantes. POP, né, eu coloquei 003, que era um outro POP da mesmo estabelecimento, que traz a parte de instruções sobre a diluição e preparação de política para higienização de equipamentos. Outra referência, a própria EDC 216. Se tiver algum livro, alguma outra referência, você coloca nesse campo aí. Ok? E eu deixei aqui uma atividade para fixação, para vocês elaborarem um POP, seguindo esse exemplo aí, né? Vamos colocar nesse formato, um formato parecido com isso, postar no Instagram de vocês e marcar o Instagram da disciplina. Então, uma atividade para vocês fazerem fixação aí. Ok? Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Bons estudos. No horário da aula eu entro para tirar as dúvidas de vocês.